Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte da Rádio TRT-FM. Eu sou Nara Assis, jornalista do TRAMT. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Justiça Eleitoral em Foco. Bom, estamos em 2023 e este ano nós não teremos eleições. Você já deve ter se perguntado: o que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso faz quando não tem uma eleição? Fica por aqui que você já vai entender. Mas antes, meu colega, o jornalista Daniel Dino, conta quem é nosso entrevistado de hoje. Olá, ouvinte. Como a Nara mencionou, 2023 efetivamente começou e se trata de um ano não eleitoral. Nós falamos muito aqui nos programas anteriores sobre os procedimentos necessários para a realização de uma eleição, sobre o processo de votação, a segurança de urna eletrônica, entre uma série de assuntos envolvendo a justiça eleitoral. Agora, nós vamos falar sobre um trabalho que é fundamental para o TRE e que já começa neste ano. Para isso, temos o assessor de planejamento do TRE, André Emídio. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite, participando aqui do programa Justiça Eleitoral em Foco. E estamos aí à disposição para trazer os esclarecimentos da área de planejamento. André, nós sabemos da importância do planejamento para qualquer organização, tanto pública quanto privada. Mas vamos falar de um passo anterior. Por exemplo, nós tivemos as eleições gerais de 2022 e o último ato formal foi a diplomação dos eleitos e eleitas em 15 de dezembro. Mas, depois disso, o TRE-MT faz uma avaliação sobre o pleito, certo? Exatamente. Durante a execução das eleições, nós já fazemos algumas avaliações durante o ano. Mas a avaliação, digamos, mais consistente, a gente realiza um mês após as eleições. E essa avaliação envolve juízes eleitorais, servidores dos cartórios eleitorais e também da sede. Então, assim, essa avaliação, ela assim, em termos bem resumidos, ela traz os pontos positivos e negativos de todo o planejamento e execução das eleições. Bom, então você falou da análise dos pontos positivos, dos pontos negativos e o que precisa ser melhorado. Então já é iniciado o planejamento para a próxima eleição. Como que funciona essa etapa do planejamento ainda em 2023 para o pleito que vai ser executado em 2024? Então, Daniel, digamos que a avaliação ela já é o início do planejamento do próximo pleito. Então, assim, do processo avaliativo temos as propostas de melhoria. A gente trabalha com o impacto orçamentário dessas propostas, o impacto legal dessas propostas que são apresentadas, e a gente avalia também o tempo hábil para a implantação dessas melhorias propostas durante o processo avaliativo. E alguns ouvintes podem estar pensando, mas se as eleições são realizadas em anos alternados, o planejamento não seria praticamente o mesmo, já que existe uma proximidade de período? O que muda de uma eleição para outra? Nós temos alguns pontos, trazendo um pouquinho a questão da avaliação. Nós precisamos realmente já de imediato realizar a avaliação para justamente nós incluirmos na proposta orçamentária, porque a discussão da proposta orçamentária para as eleições de 2024 já são realizadas no início do ano. E temos também a questão do tempo para tramitação de alguma mudança de normativos internos. Então, assim, o que muda de uma eleição para outra, a gente tem vários aspectos. Acho que o que mais salta aos olhos é em relação às eleições gerais para as eleições municipais. Em termos de logística do nosso planejamento, nós temos uma concentração maior de ações nos cartórios em eleições municipais, e alguns aspectos em eleições gerais na nossa sede. E, assim, outros pontos de mudança em relação de uma eleição para outra, nós temos o tempo de votação, o número de candidatos. Então, numa eleição municipal, você tem 2 candidatos, prefeito e vereador. Numa eleição geral, você tem senador, governador, deputado e presidente. Então, isso realmente traz um impacto na logística. E também nós temos a questão de eventuais realinhamentos orçamentários. Isso impacta
né, de uma eleição para outra, né? Isso depende muito realmente da nossa atuação em nível nacional. E outro ponto também que nós temos aí, né, na nossa logística, e isso impacta também até os nossos, né, eleitores, é a incorporação de novas tecnologias que ao longo do tempo têm acontecido, né? Eu acho que o exemplo mais assim, pungente é o e-título, né, que é uma ferramenta, né, um aplicativo que facilita muito para o eleitor. Eu acho que é importante, André, você explicar um pouquinho para o eleitor essa questão do planejamento, que a cada eleição, você falou que uma é municipal e a outra é geral. Só que a organização dessa eleição ela é diferente, né? A eleição municipal ela acontece na primeira instância e a eleição geral ela acontece aqui no tribunal. Explica para o eleitor um pouquinho essa diferença e como é que o planejamento faz essa separação. Isso, exatamente. Então, de uma eleição para outra, nós atualizamos aquelas ações que são feitas, né, nos cartórios, né, que numa eleição municipal, que diferem de uma eleição geral, né? Um exemplo disso, nós temos a questão da propaganda, né? Então, você tem uma atuação muito forte, né, dos cartórios, dos juízes eleitorais de primeira instância, né, em anos eleitorais, né, de eleições municipais, mas quando temos as eleições gerais, essa atuação é mais forte no segundo grau. Bom, você está ouvindo o programa Justiça Eleitoral em Foco e hoje nós estamos conversando com o assessor de planejamento do TRE Mato Grosso, André Emídio. André, falamos muito do pleito, mas além do pleito, existem outros procedimentos que seguem sendo feitos, além da administração propriamente da votação. Temos julgamentos de processos, metas a serem cumpridas. O planejamento ele também interfere nessas ações? Sim, exatamente. Então, assim, em anos não eleitorais, né, que a gente agora está vivendo agora em 2023, nós temos a atuação da Justiça Eleitoral na área judicante, né? Ou seja, nós hoje estamos concentrando, né, esforços no julgamento das prestações de contas, né, daqueles candidatos não eleitos, né? Durante o ano não eleitoral, temos julgamento de representações, ações de investigação judicial, entre outros, né? Outro ponto importante de atuação da Justiça Eleitoral é a retomada do atendimento ao eleitor, né, que foi reaberto, né, após a eleição. Então, nós temos aí, né, as atividades de alistamento, transferência de domicílio, né? Outro ponto que merece atenção, inclusive, faz parte, né, do nosso foco, que é justamente a manutenção, né, do nosso parque de urnas, né? Então, isso traz realmente um nível, né, de atuação muito forte na questão dos testes, né? Então, essas urnas elas não ficam guardadas sem ter uma periodicidade de testes, né? Testes de integridade, de equipamento, de software, né? Nós temos também a questão de peças, né, dessas urnas, o próprio ambiente de armazenamento ele tem que ser bem controlado. Outro aspecto também, né, é o atendimento a advogados e partidos políticos, né, que é uma atividade contínua da Justiça Eleitoral, né? Em relação aos partidos, nós temos também a gestão do registro da lista de filiados dos partidos, né, que é um ponto importante que pauta, inclusive, as candidaturas, né? Então, nós temos também, né, as medidas para impedir prática de propaganda irregular, né, aquelas propagandas extemporâneas, e todas essas digamos, funções administrativas, né, de todos os órgãos públicos e a Justiça Eleitoral não é diferente nesse sentido. Um ponto que merece assim, um destaque nosso é que a Justiça Eleitoral no Mato Grosso trabalha muito fortemente, né, na observância de metas de julgamento, né, seja aquelas metas estabelecidas, né, pelo CNJ, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, ou as metas que nós mesmos definimos, né? Temos aí como exemplo, né, o projeto Pauta Limpa, né, que é justamente focar naqueles processos que podem, né, impactar na perda de mandato eletivo. Sim. E nós tivemos um período de pandemia, em função da Covid-19, que ocasionou muitas mudanças, né, o que exige uma reorganização em planos já pré-estabelecidos. Como que o TRMT lidou com essa questão? Então, foi assim
uma situação inédita, né, para a Justiça Eleitoral em Mato Grosso. E na ocasião, assim, o primeiro passo foi justamente suspender, né, os atendimentos aos eleitores, né, para justamente evitar, né, situações aí de transmissão. E também a administração suspendeu, né, o trabalho presencial, migrando 100% dos servidores para o trabalho remoto, né. Esse trabalho remoto, inclusive, teve um impacto muito grande em que precisávamos e realizamos, na ocasião, né, toda a preparação de infraestrutura, né, para suportar essa conectividade, né, residencial, né, por parte dos servidores. E, assim, acho que a grande sacada da administração foi instituir, né, o Gabinete Extraordinário de Gestão Integrada, com todos os gestores, né, do tribunal, para assegurar, né, a continuidade dos trabalhos, né, a segurança sanitária e, principalmente, a realização das eleições. E, ao final, né, quando realmente o ciclo, né, da pandemia foi realmente arrefecendo, nós fizemos estudos, né, e procedimentos para a retomada gradual e segura, né, do atendimento, né, presencial. André, às vezes a gente fala sobre planejamento no setor público, seja no setor privado, e quem está nos ouvindo não está acostumado muito com essa dinâmica. Eu queria que, se possível, você tentasse trazer isso para mais próximo de uma realidade, de uma linguagem mais popular, o que efetivamente acontece. Então, para as próximas eleições, eu queria que você contasse para a gente quais são as etapas e quando essas ações passam a ser implementadas. Uma linguagem mais simplificada para que o nosso ouvinte possa compreender um pouquinho além. Então, Daniel, como eu já tinha falado, né, a gente realiza de imediato a avaliação das eleições, né. Essa avaliação ela traz toda a identificação de pontos positivos e negativos e, principalmente, temos as propostas, né, de melhoria. Então, a próxima etapa nossa, né, inclusive agora, nesse primeiro quadrimestre, é verificar a viabilidade dessas propostas de melhoria, né? Então, essas propostas, inclusive, né, têm um impacto, né, orçamentário, né, em termos de viabilidade, né, de execução orçamentária. E ela é incluída na proposta orçamentária para o pleito de 2024. A partir daí, nós trabalhamos com o quê? Com entrevistas, reuniões com gestores, né, e demais, né, para o levantamento das atividades, né, para inclusão no plano. Esse plano, ele é formalizado, tem uma tramitação e ele é aprovado no tribunal pleno, né, do tribunal. E a gente faz a aprovação ainda em 2023, ou seja, nós entramos 2024 já com o nosso plano de eleição já publicado. Agora, por exemplo, os gestores já estão levantando a sua previsão de quanto que vai gastar, por exemplo, com a locação de uma aeronave para levar uma urna num local de difícil acesso, locação de sistemas de transmissão. É nesse momento que o planejamento já acontece. Exatamente, né? Então, quando a gente já faz essa avaliação, Daniel, as unidades estão constantemente trabalhando com esse processo de trabalho, né? Como você trouxe aqui no exemplo, né? Com a logística de transmissão, né? Então, a gente tem realmente uma agilidade, né, em termos de transmissão aqui no estado de Mato Grosso, que é um estado, né, que é praticamente um país em termos de tamanho, e nós conseguimos trazer agilidade na transmissão e transporte também, né, de toda a logística do estado. É um trabalho contínuo e que passa pelo planejamento. O Justiça Eleitoral em Foco fica por aqui. Nós recebemos hoje o assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, André Emídio. Obrigada pela presença, André, e pelos esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite, Nara, Daniel, né, e honrado aí em participar dessa iniciativa aí da Justiça Eleitoral. André, muito obrigado novamente. E antes de me despedir, eu trago uma novidade, ouvinte. Agora o programa Justiça Eleitoral em Foco está disponível também no Spotify e no YouTube. É só buscar TREMT nessas plataformas
e conferir as edições que já foram transmitidas aqui na rádio. Muito obrigado, André, e muito obrigado a você que nos ouve. Até a próxima edição. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.